Bom dia! Clube das Poderosas começando aí na sua casa. Bem-vindas, amigas! E eu já vou colocando o nosso título aqui, filme Encanto. Atenção, porque contém spoiler. Bom dia, Tayla. Já vou te chamar. Tô colocando aqui uma dica. Contém spoiler para todo mundo ficar tranquila. Muito bom. Bom dia, gente. Vamos chegando para o Clube das Poderosas, que o nosso bate-papo já vai começar. E essa semana estamos entrando numa semana muito especial, onde vamos falar a respeito do filme Encanto. Ei, bom dia, maravilhosa! Tudo bom? Bom dia, tudo bem? Linda, tudo ótimo por aqui. Que saudade de você. Era pra gente ter se visto no final de semana, mas houve alguns imprevistos. Estou muito melhor agora. Bem, mas hoje convidei essa linda da Tayla para passar a semana comigo aqui. E nós vamos conversar sobre o filme Encanto, que é uma animação, que é um desenho animado que a Disney lançou, mas com ricas lições para o nosso dia a dia, com ricas lições sobre família. E você que já chegou por aqui, como é que você pode ajudar a gente aqui do Clube das Poderosas? Você já pode mandar essa live para uma amiga, para um amigo que talvez já assistiu esse filme e gostaria de fazer uma releitura com a gente. Chama todo mundo que nós já vamos começar essa conversa maravilhosa. Bem, para você que está chegando agora e não me conhece, eu sou a Paula Sena, sou coach de relacionamentos, poder feminino, especialista em autoestima e maturidade emocional. E eu ajudo as mulheres a desenvolverem uma autoestima fortalecida na prática. E também ensino essas mulheres como se priorizar sem sentir culpa por isso. Bom dia, Tati. Bom dia, Vilaine, que já chegou aqui também. Bom dia, Zismor. Não sei se é assim que fala, mas vamos chegando todo mundo para o Clube das Poderosas, que hoje o papo tá demais. E eu já vou avisar que vai rolar um spoilerzinho. Então, se você quer fazer uma leitura do filme, depois assistir, não tem problema nenhum, fica aqui. Se não, vai assistir o filme, volta aqui depois e assiste junto com a gente, tá bom? Gente, essa live não vai ficar salva aqui no Instagram. Essas aulas da semana estão sendo liberadas lá pelo YouTube, viu, gente? Então, vocês só vão conseguir reassistir lá pelo YouTube. Então, quem chega ao vivo tá ganhando muito mais. Bom dia, Cíntia. Bom dia, Célia. Bora chegar, bora chegar, bora chegar. Vamos falar de magia, de encanto essa semana. Estamos muito felizes. Tayla, se apresenta aí pra galera. Quem é a Tayla? E conta aí como que tá a sua expectativa para essa conversa de hoje. Bom dia, Paulinha. Bom dia, meninas, meninos que estão aqui entrando na live. Eu sou a Tayla, trabalho com astrologia, com tarô. Gosto muito de fazer essas trocas, essas conversas aqui, principalmente com a Paulinha. A gente gosta de fazer essas trocas, a gente tem uma sintonia bem bacana. E tô com uma expectativa bem alta essa semana para falar desse filme que... Quando eu fui no cinema, assisti assim, no dia seguinte, já entrei no grupo que eu tenho aqui com a Paulinha e falei, Paulinha, esse filme tem um monte de insights, a gente precisa falar sobre ele e tal. E aí ela veio com essa proposta, vamos ficar aqui uma semana destrinchando, trazendo muitas coisas, porque o filme é incrível, não é só um filme para criança, é um filme que traz bastante reflexão. Então, eu tô aqui com a expectativa elevada, apaixonada por esse filme. Já revi ele 2 vezes pra gente trazer aqui bastante coisas, conteúdos interessantes para vocês. E é muito legal que quando a Tayla trouxe a ideia, né? Eu falei, eu também assisti, amiga. Quando ela comentou do filme, eu falei, gente, eu também assisti. E aí eu já falo, né, cara, já vamos chamar todo mundo, porque é um papo, gente, de verdade, viu? Quem realmente assistiu esse filme sabe que é uma lição
lição. Eu fiquei assim, uou! Na realidade, a Disney, ela tem, geralmente, sempre tem uma lição muito grande. Eu sempre fui muito apaixonada por todos os filmes da Disney. Mas vamos lá, gente. E se você que tá aqui assistiu o filme Encanto, já coloca a Mulher Poderosa aí, sobe aí uma mulher de vermelho pra gente saber, ou então escreve eu assisti, pra gente saber como é que você tá aí nessa conversa. Tayla, vamos começar com os insights? Conta aí pra gente, né? Vamos começar apresentando aí os personagens desse filme, qual é aí a história principal que ele traz. E vamos começar aí a trazer quais foram as lições mais importantes pra gente. Vamos lá. Primeiro é uma história de uma família colombiana. Então você tem uma história de uma matriarca, a mãe que tem 3 filhos, passa por uma situação desafiadora, assim, que as crianças ainda são bebês, ela perde o marido. E naquele momento em que ela perde totalmente a esperança do que eu vou fazer com 3 crianças, mulher solteira, mãe solteira, né, de 3 filhos, o que faz? Vem uma luz, né, uma vela que simboliza uma luz, que ela vai chamar de milagre, e a vida dela toda é transformada por aquilo, e surge um elemento material que é a casa, né, que ela chama de casita, e os filhos vão ganhando poder, e é o enredo de toda essa história. Ela tem aí 3 filhos com grandes poderes, e esses poderes vão passando de geração em geração, até chegar a nossa personagem principal, que é a Maribel, que é ela que narra todo esse início, esse contexto que eu tô falando para você. Uma menina encantadora, e que, apesar de tudo, ela é a única da família que não tem um poder declarado, né? Na verdade, eles usam o termo dom, não tem um dom. E aí começa toda essa história, toda essa saga, porque a matriarca acredita que a menina tá perdendo, por ela não ter um poder, a família tá perdendo o poder. E é uma família muito importante também para a aldeia da cidade, né, que foi construída em volta. Então é uma história que fala de família, de raízes, de como que eu posso dizer? Coisas que a gente traz de ancestralidade. Então traz bastante esse conteúdo assim da história. Resumidamente aqui. Gente, ó, eu vou falar isso aqui porque a Tayla ama também esses conceitos mais assertivos sociais. A Tayla falou aqui da nossa matriarca ser uma mãe solteira. Esse termo mãe solteira, galera, é um termo muito do patriarcado, hein? Que coloca a mulher como só pode ser mãe se for casada, entende? Se ela for solteira, isso daí é um certo tipo de preconceito. Então, Tayla, pega esse código já. Quando a gente vai se referir a uma mulher que está criando seus filhos sozinha, é uma mãe solo, ok? Ela é uma mãe solo, que cria os seus filhos de uma forma individual. Não necessariamente com o seu ex-esposo ou com um casamento ali, mas muitas mulheres hoje optam em ter aí a sua gestação até individual, né, com inseminação in vitro e tal. Então hoje, né, é muito importante a gente colocar. Quando eu olhei isso, tá, eu falei assim, esse filme já começa quebrando um paradigma, né? Porque ele já coloca essa situação de uma mãe solo, que é uma situação hoje muito discutível, inclusive na sociedade, né? Como é desafiador uma mulher hoje fazer a criação dos filhos sem essa representação paterna. E também mostra ali, numa forma muito mágica, essa questão também das dificuldades até financeiras, né? Diante da sociedade, uma mulher onde ela vai conseguir trabalho para criar 3 filhos. E ali, se a gente vai pesquisar a região, ali na Colômbia e tudo mais, é tudo um pouco mais desafiador. Na realidade, no mundo todo, um pouco mais desafiador para a mulher, ainda mais uma mulher que tem a criação de 3 filhos. E eu aprendi isso com a Carol Rego, sabe? Que é uma influenciadora aqui na rede social, foi uma aluna minha, e ela traz muitos insights a respeito da maternidade solo, né, que muitas mulheres hoje fazem essa gestão
e muitas vezes de forma bem individualizada, real. E eu sei que aqui na live tem mães solos, né? E vocês que estão aqui podem confirmar as dificuldades que uma família, né, que tem ali a matriarca, a mãe, como responsável de todas as coisas, passa. É muito mais desafiador. Então a gente vê o filme trazendo, né, um dom, uma magia para tudo isso, para que de alguma forma, né, como ela mesma coloca, né, é um milagre, né? Então ela fala, realmente é um grande milagre o que aconteceu na minha vida. E muito interessante como essa magia vai se expandindo, como você falou, para uma sociedade, para a aldeia que eles estão vivendo ali inteira. E eu acho interessante essa palavra dom também, Tayla, que você traz muito bem, o filme traz muito bem, né? Dons, no conceito da palavra, ele traz essa questão do talento, da habilidade, né? Realmente um poder. E hoje eu falo muito de poder aqui. Falo muito de poder aqui. E é por isso que quando eu afirmo, gente, todo mundo que está aqui na live assistindo a gente, quando eu afirmo que todas as mulheres, né, todos os homens, mulheres, toda a humanidade tem um dom, um poder dentro de si, é uma grande realidade. Por isso que esse filme fez todo sentido para mim. E olha que hoje a gente vive, tá? Eu não sei se você percebe isso, mas a gente vive até mesmo numa crise de encontrar esse dom, assim como a Maribel começou a viver. É um tal de todo mundo falar de propósito, de missão de vida, qual é o meu propósito, qual é a minha missão, né? Qual é a minha habilidade, o que eu faço de melhor. E eu estou observando muitas mulheres pilhadas. E aí a gente vê que o filme traz isso grandiosamente. O quanto você olhar para essa questão das suas habilidades e dos seus dons pode também ser olhado por uma perspectiva muito negativa. Então, sempre existe duas perspectivas para a gente olhar. Então, nos meus primeiros insights do filme, eu trouxe aí essas questões da mãe solo, né, de uma família que é conduzida por uma mãe numa sociedade, né, com todos os seus desafios, e ela recebe aí, né, esse poder, ela se torna aí a autoridade ali, né, de tudo, e é muito legal. E também essa questão da busca pelo seu propósito, pelo seu dom, pelo seu poder. Como que isso pode ser positivo, como que isso pode ser muito negativo, dependendo da perspectiva. Tá fazendo sentido aí, gente? Comenta com a gente. E o que você falou, uma coisa que... Primeiro, obrigada pela questão do solo e solteira. Não tinha esse conceito e é importante a gente ter isso, né? Sim. E uma coisa que eu achei bem interessante na narrativa e que vem crescendo muito, assim, principalmente dentro dos contextos da Disney, é colocar a mulher como centro, né? Mostrar, é um filme em que você vai ver ao longo de toda a narrativa as mulheres no poder, as mulheres com os dons bem destacados. A gente tem uma que tem um dom da força, força física mesmo, e Sim. que a gente vê pouco isso em uma narrativa de vários filmes da mulher ali com a força física, a força bruta mesmo. E essa questão do propósito foi uma outra coisa também que mexeu muito comigo, porque o que acontece com a personagem principal, com a Maribel, é exatamente isso que a gente vive na nossa sociedade. Aquela pessoa, infelizmente a gente nasce e já parece que vem cravado. Meu filho vai ser doutor, meu filho vai ser médico. Lá quando é pequenininho ainda, né? Quando vai apresentar isso aqui é meu primogênito que vai trazer orgulho para a família. E no início, a Maribel, ela passa por esse processo que a gente passa aqui no dia a dia. Ela já é cravada, você vai ter uma missão especial. E quando chega no momento, e que é muito significativo, e me remeteu na época, por exemplo, nossa, aqui da adolescência, quando você sai do ensino médio, que você vai escolher a faculdade, e você vai lá e fala, não, eu vou cursar aquilo. E quando você abre a portinha, porque foi essa referência que eu fiz, né? Quando você abre a portinha e você vê, não é aquilo, parece que é um balde de água fria. E agora?
qual é o meu propósito, qual é a minha missão. E eu senti a Maribel nesse contexto. Tô aqui na hora e o que eu vou receber? E aí você não recebe nada. E é toda essa narrativa de não receber nada que o filme vai começar. E é toda uma expectativa em cima dela. Todo mundo traz uma expectativa. Quantas pessoas não vira a expectativa da família, né? Não foi ali com aquela, esse aqui vai ser o médico. Aí quando ele chega lá, fala, não é isso que eu quero. E agora o que eu faço? Sigo para medicina, falo que eu não quero, e aí? E começa todos esses questionamentos na vida, né? Sim, essa palavra que eu ia falar que resume tudo nessa primeira parte do filme, expectativa. Né? Logo que o filme começa e faz toda essa apresentação, né, dos poderes, dos dons, um que tem força física, a outra que tem todo o contato ali com a natureza, com as flores, né, toda brilhante ali naquela parte, a outra que escuta tudo, o outro que muda a fisionomia, metamorfo que fala, né, em todos os sentidos. Mas a expectativa de todos estava sobre essa neta, a tal da Maribel, né? Porque, de alguma forma, ela já nasce num conceito. Eu percebo no filme que ela, desde quando a avó começa a contar para ela ali, né, as questões da família, de como tudo começou, você já vê uma preferência. E eu acho muito interessante a gente falar sobre isso, porque existe até essa discussão dentro das famílias. Ah, existe um filho preferido, existe um filho que não é tão preferido, o preferido da mãe, preferido do pai, né? E é muito por conta dessas expectativas. E uma outra palavra, Tayla, que eu trago aqui, comparação, que tem a ver com essa questão das preferências. Então, dentro das famílias, acredito que todo mundo, se você aí na sua família passou por essas questões, escreve aqui pra gente saber se tá fazendo sentido, se vocês estão se identificando. Mas eu passei muito por isso, de todo mundo ficar falando, ah, a Paula é a preferida do pai dela, porque ela é a cara do pai dela, porque ela é igualzinho o pai dela. E até na igreja tem um texto da Bíblia que fala, né, quando Jesus fala, eu e o pai somos um. Aí todo mundo na igreja falava que esse era o texto meu e do meu pai, pra você ter uma ideia. Então a expectativa de você ser uma pessoa que siga o caminho do seu pai, que siga a referência daquela pessoa é muito grande. Como você colocou, se o pai é um médico, se o pai é um comunicador, né? Nossa, essa daqui vai ser igual, vai ser tal. E a outra não saiu, ah, que pena, né? Como se fosse mais ou menos isso, né? Ah, e o outro só saiu ali com outro propósito. Então, esse comparativo entre os filhos, dentro da família, traz uma expectativa muito grande. E eu falo que quanto maior a expectativa, muitas vezes maior o tombo. Eu amo aquele livro 7 Leis Espirituais do Sucesso. E ele fala sobre a lei do desapego, de você não criar, você trabalhar a sua vida para não criar esse tipo de expectativa, porque a vida é estática. E quanto mais você fica esperando por algo, você deixa muitas vezes de viver o seu propósito ou aquilo que faz sentido para você. Porque entra nesse conflito que você disse, né, Tayla? Será que eu falo a verdade? Será que agora tá muito alto? Como é que eu vou jogar um balde de água fria em quem me criou? Tem toda essa pegada, né? Meus pais me criaram, eles querem ter orgulho de mim, eu quero que eles tenham orgulho de mim, eu quero provar para as pessoas que eles podem confiar em mim e de repente você segue outro caminho, né? Então é muito interessante, muito importante a gente refletir aqui sobre essa questão da comparação e da expectativa. Olha aqui a Tati falando, eu passei por isso sim, tinha que dar exemplo por ser a mais velha, mesmo com pouca diferença de idade. Exatamente, é o filho mais velho, responsável, né? Inclusive, Tati, isso que você falou é muito interessante, Tayla, você vai gostar de saber disso também. Quando eu fiz constelação familiar, inclusive super recomendo, constelação familiar é uma terapia, um processo grandioso para organização do sistema familiar.
E eu fiz a constelação com a linda da Jaqueline Silva. Vou até deixar o arroba dela aqui. Quem quiser conhecer, ela é realmente incrível. Ó, já coloquei aí nos comentários. E quando eu fiz a constelação, olha que interessante. Na minha família, somos eu, minha irmã, vivas. Mas eu tenho uma irmã que é falecida. Só que o sistema da minha família anulou a minha irmã. Tipo assim, a minha irmã nasceu, morreu, né, no parto ali, minha mãe, ela faleceu na hora de nascer e nunca mais foi comentado sobre isso. E eu fui colocada como irmã mais velha, sendo que eu não fui a primeira do nascimento. E olha que responsabilidade eu vim carregando. E quando eu fiz a minha primeira constelação, eu precisei fazer de verdade viver o luto da minha irmã, que eu nem cheguei a conhecer, mas colocar ela no lugar dela e reconhecê-la dentro do sistema. E por isso eu levei isso para minha mãe, levei isso para meu pai, levei isso para minha irmã. E hoje eu já tive a oportunidade de, quando as pessoas perguntarem: e aí, Paula, você tem irmão? Sim, eu tenho mais 2 irmãs. É muito diferente. Então, isso que a Tati trouxe, essa questão de responsabilidade, é muito grandioso. Até mesmo dentro dos nossos sistemas, tanta coisa se perde por conta dessas coisas, dessas crenças da expectativa, do comparativo, da responsabilidade. Fez sentido, Tayla? Fez. E fazendo essa reflexão, fez lembrar uma coisa que a gente sempre fala, né? Da autorresponsabilidade. O que eu sinto muitas vezes é que a gente gera expectativa no outro, né? No filho, no neto, na esperança, assim, muitas vezes a gente vê isso em família. Esse daqui vai ser doutor, vai dar orgulho, vai ser a pessoa que vai trazer dinheiro. Só que o que você está fazendo? Por que eu estou gerando expectativa no outro, né? Muitas vezes, e já aconteceu comigo também, daquela coisa assim, na minha época de formação, meu pai fala: não, faz tal curso, porque é um curso que eu gostaria de fazer. Não, é um curso que você gostaria de fazer, e não o que eu ia fazer. Então, é muito complexo isso, porque muitas vezes o pai ou a mãe joga para o filho algo que era o sonho deles. Quantas meninas foi dançar balé na minha época de escola, porque era expectativa da mãe, ser uma bailarina de balé. Tudo bem, você quer ser uma dançarina de balé, você quer ser bailarina, mas sua filha quer? É o desejo da sua filha? É o desejo do seu filho ser jogador de futebol? Então, assim, aquela coisa que a gente fala da responsabilidade, a sua responsabilidade, o seu desejo. Não coloque no seu filho, não coloque. Mas isso é uma crença que existe dentro da nossa família, já está enraizado. E quando você é muito criança, que é o que acontece com a nossa personagem, ela ainda é uma criança, ela tá, né, pelo que eu sinto, ela tá nessa fase lá deve ser seus 13, 14 anos, pelo contexto, ela não sabe essa questão da autorresponsabilidade, ela ainda tá naquele processo de se conhecer. Então ela tá pegando o que a família fala como um conceito de verdade. Então é muito gostoso você olhar num filme e depois você fala assim: poxa, aconteceu isso comigo. Houve toda essa... criaram essa expectativa comigo e naquele momento realmente eu fui nesse contexto porque eu não sabia dizer não consigo ou não gosto disso, eu não quero ser uma bailarina porque eu não tenho, sei lá, habilidades para dança. Isso é um desejo seu, vai buscar você esse desejo, não coloque em mim. Só que a gente não sabe dizer isso porque é muito criança, é muito pequeno. Mas acontece, e como você falou, e você carrega isso dentro da sua história ao longo da sua vida. E você aprende, talvez é aí que começa o não saber dizer não, o não saber se priorizar. Porque você vai carregando isso dentro de você e você fica pensando: como que eu digo isso? Como que eu falo: poxa, isso aqui não combina comigo, eu não aprendi a fazer isso, eu não fui ensinada dentro do meu contexto familiar, né? Sim. E olha que interessante, essa questão, né, do que a avó viveu, do que a matriarca viveu, as dores dela, e por ela ter recebido uma bênção, um milagre, ela se cobra da responsabilidade sobre o que ela recebeu. E ela passa para os filhos essa responsabilidade, tipo assim, tem que ter dom.
Não é aquela coisa assim, pode ser que tenha, pode ser que não. Pode ser igual ao que eu tive, pode ser que não seja igual. Não é possibilidade, não é liberdade, não é livre-arbítrio. É um condicionamento, uma programação. E eu falo muito sobre as crenças limitantes e fortalecedoras. Tinha coisa fortalecedora ali? Tinha, né? A família estar unida, a família acreditar isso. Tanto é que a Maribel tem uma autoestima muito bem trabalhada. Você percebe no filme como ela reconhece o valor dela. Inclusive, quando o Antônio chega para ele e fala: e se você não... Por que você não recebeu o dom, né? E ela fala assim: ah, isso não importa. Eu sei que eu sou única, eu sei que eu sou especial e não tem ninguém igual a mim. Então, ela tem ali a autoestima dela, o reconhecimento de valor altíssimo. Então, existiam crenças muito poderosas ali na família, de reconhecimento e tal. Porém, também limitações, como em todas as famílias. E a grande sacada é a gente perceber essas programações. Porque, na realidade, todo mundo só ia replicando, revivendo o que a matriarca ensinou. Então, os filhos revivem o que a matriarca ensinou. E mais pra frente a gente vai ver um dos filhos que não está dentro da expectativa do que ela cria. E o que acontece com ele, né? Que é o Bruno. Mas nós não podemos falar sobre o Bruno agora. Quem assistiu sabe, né? Não vamos falar sobre o Bruno. Mas daqui, ó, até o final da semana a gente vai ter muito a aprender com o Bruno, né? Mas olha que interessante. É muita sacada, gente. Se você tá com seu caderninho aí na mão, igual eu aqui com a minha canetinha, anota isso. Porque a gente vai vivendo e reproduzindo o que o outro fez. E eu vou contar essa historinha de novo. Tem uma analogia, Tayla, que eu amo, amo, amo e não vou me cansar de repetir para demonstrar isso. Uma família convidou um pastor para almoçar em casa. E aí o pastor foi almoçar na casa deles. E quando eles foram almoçar, ele percebeu que a mulher fez um frango assado. Só que ela fez o frango assado dividido. Metade numa forma, metade numa panela. E ele achou estranho, ele falou: cara, por que ela dividiu o frango na panela e na forma? E ele ficou incomodado e questionou. Quando ele questiona, a moça fala: não sei, pastor, por que eu fiz o frango assim? Aí ela falou: minha mãe que fazia desse jeito me ensinou e eu tô fazendo até hoje. E aí a mãe era viva, ligou pra mãe: mãe, por que você fazia o frango dessa forma? A mãe falou também: não sei. Sua avó fazia assim. E eu também faço assim até hoje. Liga pra avó. Quando liga pra avó, a avó fala: gente, na época nós éramos muito pobres. Tínhamos uma forma muito pequenininha em casa. Eu não tinha condição de ter uma forma maior. Então eu dividi o frango numa forma e numa panela. Mas hoje já tem condição de comprar forma grande. Então comprem, façam diferente. Então era muito isso que acontecia na família Como que é? Família Madrigal. Madrigal. Era muito isso que estava acontecendo na família Madrigal. E que acontece na família da Paula, da Tayla e de cada um que está aqui na live. Será que a gente está vivendo a nossa vida na perspectiva dessa divisão, fazendo frango na panela e na forma, com condição de comprar uma forma maior? É muito legal essa historinha, eu repito ela sempre para a gente entender como a gente vai vivendo a vida dentro de uma programação, sem questionar, sabe? Ah, minha avó falou, então é isso. Era mais ou menos isso que acontecia. A avó disse que a porta tem que abrir e eu vou receber um dom. Todo mundo passou por isso. E se de repente for diferente, é errado. Minha mãe diz que eu tenho que ser doutor. E se eu decidir diferente, eu vou ser errado. E mais uma vez eu digo aqui, o diferente não é errado. Ele é só diferente.
Fez Exatamente. sentido, gente? Exatamente. E quantas pessoas se sentem deslocadas da família justamente por isso, por ser Sim. diferente. Então você vê muitas pessoas falando, eu vou usar esse termo que eu não consigo dizer outra coisa, a ovelha negra da família. A gente sabe que esse termo ovelha negra, ela não é um contexto muito, não é um contexto correto de se usar, mas as pessoas não se sentem dentro daquele lugar e aí às vezes até taxada dentro da família e ela sai quando tem esse contexto de sair mesmo da família, de não falar mais com a família, chega no nível mais sério assim. A Maribel não, ela sabe que ela não tem um dom, mas ela ama estar fazendo parte daquilo. Você vê, como você falou, da autoestima, ela canta, ela fica feliz de pertencer. O que importa é que eu pertenço dentro dessa família. Mas ela se sente sozinha, ela se sente Sim. deslocada, né? Por quê? Justamente por isso, porque ela não tem um dom. E é muito interessante porque o filme começa num ritual para o Antônio, que é o menorzinho, receber o dom. E ela quer ajudar. Logo na sequência dela, né? Exatamente. E ela quer ajudar. E é interessante isso. Ela quer ajudar, ela quer fazer parte, ela quer pertencer à família. E a família ignora ela porque ela não tem alguma coisa. Ignora de uma maneira que mexe com ela e a família não percebe o quanto mexe com ela. E Sim. ela se sente deslocada em relação a tudo isso, né? Porque a minha irmã é perfeita, a irmã toda florida é perfeita, a minha outra irmã tem o poder da Da força, a minha prima tá escutando tudo. O meu primo, ele faz isso, os meus tios faz aquilo, minha mãe faz aquilo, e eu? Eu quero ajudar. E ela tenta ajudar, é muito engraçado, porque ela passa como a desastrada, a que não tá ajudando, a que tá atrapalhando, e é muito angustiante para ela, ao mesmo tempo que ela tá naquela família, que ela gosta daquilo, só quem tá ali, as pessoas de fora vê, nossa, que bonita, mas por dentro ela tem uma dor, por dentro ela tem todo um processo assim, ela não se sente acolhida pela família, é bem interessante assim. E a avó, ela é muito rígida com a menina, né? Ela acaba, ela que acaba deixando ela de lado, né? Ignorando assim, ela não é em nenhum momento mal educada com a neta, mas ignora a O figura. sentimento da neta, né? Ela não tem esse olhar. Até porque quem ela teve para olhar para o sentimento dela, né? E nessa semana a gente ainda vai comentar disso também, a dor dos nossos ancestrais, das pessoas que vieram antes de nós. Mas essa questão da família que muitas vezes, né, Tayla, está cobrando, tendo essa expectativa, esse comparativo sobre o propósito, sobre o dom, sobre quem você vai ser diante da vida, toda essa programação, isso também é muito tóxico, porque assim como a família colocou a autoestima, o reconhecimento de valor dentro da Maribel, isso também foi tirado no momento dessa autocobrança. Ela começa a ser tão cobrada de ser igual ao que todo mundo foi, que simplesmente ela começa a realmente duvidar se ela tem valor. E é isso que eu falo, autoestima é reconhecimento de valor. E chega um momento que ela começa a duvidar disso. Será que eu tenho valor? Será que eu sou especial? Então, da mesma forma que um dia a família falou, você é especial, você é única, vai, você é imensurável. Da mesma forma, quando ela sai do que é comum dentro da família, ela começa a ser cobrada e ela começa a duvidar de si mesma. Ela perde a confiança e ela começa a dizer, será que eu sou especial? A autoestima dela, ó, também recai. Então, muitas vezes, a ambiência, ou seja, o nosso sistema familiar, ele tem muito poder para nos elevar, mas também para nos diminuir. Agora, você deve estar... Inclusive, deixa eu falar uma coisa antes de fazer essa última reflexão. Ó, a Tayla falou aqui sobre ovelha negra. Paula, não sei outro termo sobre isso. Vou ensinar um outro termo para vocês, que é um termo mais adequado. Ovelha negra, gente, para quem não sabe, é um termo racista, viu? Então, racismo é crime, vamos tirar isso da nossa linguagem. Troca isso por ovelha rebelde, rebeldia, ok? Uma pessoa que está fora do sistema,
Então, rebelde, rebeldia, tá aí, ó, uma palavra. Então, já coloquei aqui nos comentários, ó. Trocamos mãe solteira por mãe solo, que é o termo mais eficaz, mais correto. E tiramos esse termo racista aí de ovelha negra e colocamos rebelde, colocamos aí uma questão de rebeldia. Fez sentido, Tayla? Total. Maravilha. Então, ó, eu quero dizer para você que a gente vai encerrar agora com esse ponto de que o sofrimento, a parte muito boa da Maribel foi construída pela família, mas também o sofrimento e a autoestima dela rebaixada, diminuída, também começou a ser construído pela família. E o que a Tayla trouxe aqui, dizendo sobre a construção de nós mesmos, também é muito revelado nessa parte. Porque a gente vê na própria avó essa questão da inteligência emocional, da maturidade emocional mal resolvida. Porque ela ignora um sentimento desafiador. A avó, ela vive no mundo cor-de-rosa. Ela só quer olhar para as coisas que são sensacionais. A avó só quer ver magia. Afinal, eu recebi uma bênção, um milagre. Então a gente vai viver disso, ó, vai ser sempre perfeitinho. Olha o perfeccionismo aí também, né? Vai ser tudo maravilhoso. Não pode sair da regra. E tudo isso, gente, mostra, até mesmo no filme, como as gerações não dão preferência muitas vezes para nossa maturidade emocional. Mais uma vez eu falo aqui. A galera lá da família Madrigal também não entendia muito da sua emoção. Eles estavam ali muitas vezes vivendo, mas naquela perspectiva de que tem que ser tudo margarina, né? Aquela família de margarina, tem que ser tudo perfeitinho. Afinal de contas, a gente tem muito aqui. E aí, a autocobrança, a comparação, a expectativa, e isso vai gerando algum sofrimento em membros da família específicos, que são diferentes. Mas como eu disse aqui, o diferente nem sempre é errado. Não é errado ser diferente. O diferente é só diferente. E você que está assistindo aqui, pega essa questão. Se você é a mãe, se você é o pai, se você é a filha, seja lá quem você é dentro do seu sistema. Como que está a sua questão da expectativa? Como que está essa questão da comparação? Como é que está essa questão da autoestima, reconhecimento de valor pessoal? Será que dentro da família a gente está elevando isso ou estamos diminuindo isso? Com a comparação, com a expectativa. Qual é a saída, Paula? Qual é a sacada para hoje? Qual é a lição para hoje? Conheça o que faz sentido para você. Porque é como a Maribel, ela estava numa fase que ela não tinha ideia do que fazia sentido para ela. E ela, de alguma forma, começa a correr atrás de atingir a expectativa da família. E aí, dentro da expectativa que ela foi tentar atingir, ela vai encontrar um igual, né? Eu falo assim, ela acaba encontrando um igual. Mas, ó, isso é papo para amanhã. A gente vai continuar amanhã conversando sobre essas questões da família Madrigal. E você continua com a gente. 8 horas da manhã estaremos aqui de novo para dar continuidade nesse papo. Tayla, quais são as suas considerações aí finais, amiga, para hoje? Primeiro dizer que essa perfeição que ela vende para todo mundo, para toda a aldeia, a gente tem que olhar para nós mesmos. Nós não precisamos ser 100% perfeitos. Todo esse conceito que você falou, é importante a gente trazer isso, que nós somos seres humanos, nós vamos errar. Nem tudo que a família, o conceito familiar vai fazer sentido pra gente. E tá tudo bem, não, isso não é errado. E dizer que assim, o processo que a Maribel passa no filme, nós já passamos e vamos passar várias vezes na nossa vida, né? Não é um momento específico. Quantas vezes ao longo da vida também nós vamos mudar um pouco os nossos conceitos e vai perceber que não vai bater com o conceito da estrutura familiar e que tá tudo bem também, né? Não tem problema você ser diferente ou você ser rebelde
ser uma pessoa rebelde também dentro do conceito da sua família, porque muitas vezes Sim. na família do outro você não é rebelde, você realmente faz aquilo. Então tá tudo bem. Eu acho que nesse início o filme ela já traz esse conceito. Você não precisa provar que você é perfeito o tempo todo para todo mundo. Você é ser humano, você tem suas falhas, você também tem suas rebeldias dentro do seu conceito familiar. E na expectativa de amanhã, né? Do que nós vamos falar amanhã. Sim, vamos amanhã continuar esse bate-papo maravilhoso. E aí, você que está do outro lado, curtiu a nossa estreia sobre o filme Encanto? Se você não assistiu esse filme, aproveita, assiste e vem amanhã conversar com a gente. Quer participar do Clube das Poderosas lá no Telegram? Então é só você me chamar no direct, porque o Clube das Poderosas é uma comunidade secreta. Então me chama que eu mando o link para você participar e vai ser muito legal ter vocês lá no Telegram junto com a gente. Lembrando também que nesse final de semana faltam 6 dias oficialmente para a nossa imersão O Poder é Seu, que vai acontecer domingo agora, lá aqui na cidade de Barueri, no Betaville. E eu ainda tenho, 4 vaguinhas. A nossa imersão é presencial e ela segue todos os protocolos de segurança por conta do momento que nós estamos vivendo. Estamos com um público reduzido, mas, gente, vai ser a sua grande oportunidade de ativar seu poder pessoal, autonomia diante da vida, e também a sua oportunidade de conhecer esses pilares da maturidade emocional e saber como usar eles a seu favor no seu dia a dia. Então aproveita, se você adquirir o ingresso, você ganha outro para levar uma amiga junto com você. Olha que legal! Então corre que o link está aqui no meu perfil. Corre, clica no link e garante sua vaga domingo agora, das 9 às 14. E temos palestrantes incríveis que estarão com a gente. A Aline Lima, que é dançarina, coach de vida, cadeirante. Ela traz uma história assim vibrante. Também tem a Luciana Ferraz, uma consultora de imagem maravilhosa. Vou receber a Edivânia Dantas, que é consultora olfativa. E ela vai mostrar para vocês como que o nosso cheiro influencia nas nossas emoções. É, gente, um time maravilhoso. E também você vai conhecer a Lorelai Ramos, que fala sobre óleos essenciais da natureza que estão disponíveis, que podem também nos ajudar no nosso processo das emoções e da autoestima. Não dá para perder, tá imperdível essa imersão. Então, 4 vaguinhas eu ainda tenho. Corre, clica no link da bio e vem participar, vem me conhecer. Eu gosto de conhecer vocês pessoalmente, vai ser uma coisa linda. Tayla, gratidão pelo primeiro dia, foi sensacional. Olha lá as meninas, ó. A Célia disse que amou, a Tati também. Tá maravilhoso. Amanhã, 8 da manhã, tamo junto, hein, mulherada? Lembrem-se, vocês nasceram para ser plenas e felizes. Tomem posse disso todos os dias da vida de vocês. Tchau, Tayla. Tchau, meninas. Até amanhã. Simbora.